Mas olhando num grau de pessoas normais, acho que a gente tá olhando como meros mortais, que a gente está sempre atuando abaixo da nossa capacidade, né? Em potência, a gente poderia fazer mais do que a gente faz no dia a dia. Você acha que os fatores que acabam levando a isso são fatores, como a gente disse, mais ligados ao emocional nosso, a forma com que a gente se comporta, ou são fatores de dieta mesmo, como a gente se alimenta, como é o nosso dia a dia? São os dois, né, na verdade. Tem a questão emocional, realmente a questão da expectativa, da gente ficar criando expectativas que não condizem com a nossa realidade, né? A gente sempre tem uma tendência a se autossabotar. Nosso cérebro, ele funciona por lei de recompensa, então a gente faz alguma coisa, algum esforço a mais, a gente tende a buscar um conforto, alguma situação de se acomodar, né? Então isso também atrapalha normalmente do processo. E tem outras questões também, né? Você falou da questão genética, né? Então, assim, estrutural, né? Agora, é importante a gente ter ciência do que a gente está fazendo, né? A gente pega e vai... Você falou do exercício, né? Mas mesmo para tudo exige conhecimento, né? Uhum. Então, hoje, o que é muito comum é a questão de excesso de informação e como filtrar essa informação. Tem um monte de fórmulas, né, na internet, né? Fórmula para tudo, tem jeitos de fazer tudo, né? Então, tem paciente que abomina carboidrato porque não sei quem falou que carboidrato faz mal. Tem paciente que coloca sal na água porque falou que sal na água ajuda na pressão. Então, assim, você precisa filtrar, né? E aí, lógico, hoje com excesso de informação isso é difícil. Uhum. Porque todo mundo em rede social se posiciona como autoridade no assunto, né? Sim. É estimulado isso para você crescer. Né? Eu costumo dar esse exemplo da rede social, né? Porque se a gente olhar antigamente como funcionava, a Globo era Deus, praticamente, né? Se a gente olhar como emissora, como que passava o conhecimento pra gente, era uma coisa que, cara, não tem como ser mentira isso. Por quê? Na Globo. Tinha alguns canais, mas saiu na Globo. Quantas mortes a gente esperou a Globo confirmar para saber se tinha acontecido mesmo, né? Então, eu acho que essa visão, assim, ela se transportou um pouco para a rede social, para pessoas que não têm esse discernimento, né, no dia a dia, né? Não sabe nem como utilizar as redes sociais. Que é até o exemplo que eu te falei do algoritmo, né? Pô, você tem 500 seguidores, 1000 seguidores, né? E você segue mais 500, 1000 pessoas. O que você faz no dia a dia, a tua vida vai sendo moldada, mas não é o que está acontecendo no mundo. É o que está acontecendo dentro dessa sua realidade, né? E aí eu vejo que deve acontecer bastante isso no teu dia a dia, né? Tipo, de paciente chegar, mas eu sigo tal atleta que fala isso, tal outro profissional, um outro médico que faz isso, ou um outro nutricionista que faz isso, tal. Então ele chega com muito conhecimento e deve trazer isso para você no dia a dia. Como que funciona? Isso complica bastante, né? Porque, assim, algumas coisas, pelo menos quando a gente fala assim na parte da medicina, a gente tenta fazer a medicina baseada em evidência, né? Lógico, se o paciente, por exemplo, ele tem um TDAH e ele não quer fazer uso de um Concerta, de um Venvance, né, de uma Ritalina, a gente pode tentar um tratamento, né, alternativo, mas não tem uma comprovação científica, né? Então isso tem que ficar claro para a pessoa. Então não adianta, tem diabetes. Não adianta eu falar, vai lá e toma canela, porque canela tem estudo científico que mostra que pode diminuir a glicemia, mas não tem uma comprovação científica para tratamento, né? Então não adianta eu falar para você simplesmente o que você quer ouvir, né? Porque assim, a gente tem que filtrar, aí a gente passa para a parte de estudo científico e ver se tem utilidade ou não. Eu acho que uma das coisas que aconteceram nesse contexto e que acabei recebendo bastante foi essa visão do jejum de dopamina. Que dentre, né, várias coisas que aconteceram na internet, né, tipo, vão te dando práticas, várias formas de fazer para você melhorar o teu dia a dia, teu desempenho e tudo mais, né? Mas me conta um pouco, assim, qual que é a tua visão em relação até pra galera entender um pouco, né, sobre o que é o jejum de dopamina, né? Acho que a forma mais fácil de falar é que a gente recebe comunicação, a gente recebe informações e isso muda o nosso estado biológico, a forma com que a gente recebe isso, né? Então, se eu utilizo muitas telas de computador, se eu me alimento diferente, e aí acho que entra um pouco de hábitos, né? O que você vai criando como recompensa no teu dia a dia, né? E aí com isso você começa a ter um nível de recompensa muito alto.
E aí tua dopamina basicamente está alta, né? Esse jejum é basicamente você diminuir a dopamina. Qual que é a tua visão em relação a isso? E se nós temos realmente comprovação científica em relação ao resultado? A dopamina, ela é um neurotransmissor, né? E ele aumenta com alguns estímulos, né? Principalmente estímulos de prazer, de conforto. E é interessante porque ele também mantém a questão, por exemplo, de concentração. Então, se você, por exemplo, faz esse jejum, né? Qual que é o princípio dele? Você ficar sem essas situações que te provocam aumento de dopamina.